21 de abril, dia de Tiradentes, é apropriado falarmos na missão dos profetas, das profetisas. Depois do dia 19, dia do indígena, que sempre foram afrontados por sistemas, primeiro colonial, feudal e escravocrata, danoso e desumano, também fica bem falarmos sobre os profetas, as profetas. Porque o lugar dos profetas e das profetisas é justamente entre aqueles e aquelas que são oprimidos, oprimidas. Entenda-se aqui oprimidos como sufocados, sufocadas em seus direitos. Direitos econômicos, que é o de sustentar a sua alimentação, a sua habitação, tudo com muita dignidade, a sua educação, seu transporte, etc. Todos os direitos que retiram das pessoas a sensação de orfandade, de pobreza e de miséria, tudo combatido pelos profetas. Profeta, então, não é adivinhador do futuro. A cartilha do profeta, se assim pudéssemos nos referir, não é horóscopo, não é adivinhação do futuro. A cartilha, o projeto no qual se assenta a atividade, a fala, o discurso, a militância, a luta dos profetas, das profetas, é a libertação, que na Bíblia, no Velho Testamento, se chama de êxodo. É a saída com a ruptura das correntes que representam a escravidão das pessoas enquanto constroem um país que não é para quem constrói, mas para quem escraviza, para quem manda e desmanda, sempre usando medidas de massacre contra quem trabalha, contra quem produz. Como acontecia com os hebreus no Antigo Testamento da Bíblia. Os profetas se alimentam, então, os profetas do Antigo Testamento sempre se alimentaram nesta chave, sempre se orientaram na perspectiva da libertação, na perspectiva do êxodo. E intervinham muito forte com denúncias, seja lá de reis, seja lá dos sacerdotes, seja lá do culto judaico no templo, seja lá do próprio templo, seja lá das alianças que os reis, que eram considerados ungidos, faziam com impérios, com opressores, com invasores, que infelicitavam o próprio povo. Os profetas denunciavam muitas vezes, na maioria das vezes, com linguagem dura, classificatória, que marcava na testa a injustiça com que agiam os reis, os sacerdotes, o culto, no abrigo de um templo que se tornava herético ao acolher culto herético em favor dos opressores. Este é o programa dos profetas. O lugar dos profetas, como eu disse, é sempre no meio do povo. Nunca falando e agindo, sobretudo, sozinhos, mas construindo as suas comunidades, seus círculos. Como, por exemplo, o profeta Ezequiel, que se deixou
esse lar, se deixou sequestrar com seu povo na Babilônia. E lá conviveu lado a lado com seu povo, construindo apoios, solidariedade, consciência do povo no cuidado das suas tradições, sobretudo da consciência do êxodo, consciência da libertação. Como havia também o profeta da realeza, o profeta Isaías, o profeta do rei, o profeta do palácio, que nem por isso deixava de criticar duramente o rei nas suas práticas injustas. Como havia também o profeta sem terra, o profeta pobre, o pequeno profeta Amós, que não tardou em denunciar o que ele chamou de vacas de Bazã, que se enriqueciam jogando na orfandade, na pobreza e na miséria o povo explorado. O profeta não vive no vazio do futuro. O profeta não pensa no futuro como ponto de partida, mas a partir da realidade ele arranca para o futuro, dizendo que se agir de acordo com o conteúdo, com a proposta libertadora, se chegará no futuro desta forma. Se não agir, se chegará de outra forma, sob castigos, sob pragas, sob desgraças. Esse é o profeta do Velho Testamento. E o espírito da profecia foi incorporado, foi assimilado por Jesus, que foi o profeta maior. Ele realizou aquilo que trazia João o Batista. Ele foi considerado muitas vezes o profeta. Em documentos de muitas ações de cristãos e cristãs na América Latina, nós encontramos a referência à profecia como militância e como luta, no aqui e no agora, sempre ao lado do povo. Embora muitos deles e muitas delas, se não a maioria, foram mártires, mas o martírio veio a partir da consciência, da luta, da militância prática de quem não se acovardou e não passou para o lado dos opressores. Sobre isso se encontra pilhas de documentos, de textos que a história recolhe como testemunho da luta dos profetas, das profetas. Creio que hoje, se considerarmos a profecia se baseando na libertação, na busca de justiça, na afirmação do coletivo, na autenticidade da fraternidade na relação das pessoas, é justo que muitos profetas atuais, muitas profetas, lutem por uma sociedade que supere o capitalismo. Denunciamos claramente o capitalismo como fonte de injustiça, como fonte de exclusão, como operacionalidade da orfandade, da pobreza, da miséria. Por isso, não há solução dentro do capitalismo. Não há harmonização humana dentro do capitalismo, porque ele é essencialmente desumano, excludente, preconceituoso e seletivo. Só privilegia quem já é privilegiado e desprivilegia quem trabalha para enriquecer os privilegiados. Por isso, não é de estranhar que muitos cristãos e muitas cristãs nesta América Latina lutem pelo socialismo. Lutem por uma sociedade mais justa, através de um modelo econômico que se sustente nos trabalhadores, nas trabalhadoras. Não contra eles, mas com as riquezas distribuídas entre eles e elas, trabalhadores e trabalhadoras.
que são os mais e as mais merecedores e merecedoras dos frutos do seu próprio trabalho. Não é estranho encontrarmos profetas aqui no Brasil, na América Latina, que ao lutarem pelo socialismo, advogam, defendem que é preciso ocupar o Estado pela ideologia da classe operária, pela ideologia da classe trabalhadora, que busca realizar o êxodo da classe trabalhadora, que deve sair das fontes geradoras de pobreza, de miséria, de orfandade, de abandono, de morte precoce, como vem ocorrendo em nosso país e na América Latina. Hoje, 21, depois de 19 de abril, é dia de pensarmos na nossa ação, na nossa fé como profetas. Profeta não perde tempo pedindo para Deus, ele tem clareza do que fazer. Profeta não delega a responsabilidade para Deus ou para os outros. Profeta abraça a luta, porque ele milita no meio do povo, ele conhece o povo, ele sente o povo, ele se coloca sempre ao lado dos interesses da maioria, dos interesses do povo. Hoje é dia de pensarmos com Tiradentes e os indígenas na nossa prática, na nossa militância e luta proféticas, cujo tempo é agora, cujo lugar é no meio do povo. Abraços proféticos e revolucionários.